Então, se eu dissesse o meu marido estava com a minha mãe no banheiro, ela andava na minha casa de calcinha, sutiã, e ela dizia pra mim assim: será que quando ele transa comigo, ele imagina que é você? Porque a ex dele tinha feito um trabalho pra ele não transar com mulher nenhuma. Rufus, se eu te falar o que ele me fez passar, você vai rir. Eu ficava chocada, sabe? A Michelle pegou o marido com a mãe dela. Aí você já pensa, isso por si só já é um negócio que choca. Mas quando você ouve a Michelle falando das coisas que o ex-marido, graças a Deus, ex-marido dela fazia... Mulher! Michelle, quantos anos você tem? Hoje eu tenho 34. 34 anos. Sim. Como você descobriu que o seu namorado te traía com a sua mãe? Na verdade, ele não era meu namorado, ele era meu marido. Eu descobri quando nós estávamos casados já um pouco mais de 3 anos. Na época, minha filha tinha 2 anos e meio. Isso foi em 2008, mais ou menos ali. Eu trabalhava e quando eu cheguei em casa, eu fui pelo fundo, porque eu fui primeiro na lavanderia. E eu ouvi os dois conversando no banheiro, que o tanque dava na parede da janelinha do banheiro. E eu estranhei, eu rodeei, né? Entrei na casa, a casa era bem pequena, e eu não vi eles nenhuma peça. A única peça que estava fechada era o banheiro, e os dois estavam conversando dentro do banheiro. E eu era muito nova, eu tinha 19 anos na época, 19, 18. Eu saí, eu fiquei sem reação, eu saí pra fora, liguei pra ele e falei assim, tô chegando. Primeiro eu mandei uma mensagem, ele não respondeu, aí eu liguei e falei, olha, já tô chegando em casa. E demorei uns 5 minutos, voltei. Quando eu chego de volta, os dois estavam sentados na sala, conversando normalmente, os dois de cabelo molhado, ele sem camisa bermuda, ela cabelo molhado, como se nada tivesse acontecendo. E você ouviu que eles estavam conversando? Eles estavam, assim, eu não cheguei a prestar atenção, na verdade, porque eu fiquei em choque. Eles estavam rindo, conversa aleatória, tipo, ai, não sei o que, sabe? Mas, assim, eu não lembro realmente qual era o assunto, porque foi um choque. Porque a minha mãe tinha sido expulsa da casa da minha avó. E eu acolhi ela. Eu conheci ela aos 12 anos. Eu não conheci minha mãe antes. Então, 3, 4 anos depois que eu conheci minha mãe, acolhi ela dentro da minha casa, ela fazia aquilo. Pra mim foi uma coisa assim, e eu não sabia o que fazer, porque ele era muito mais velho que eu. Ele era 12 anos mais velho que eu. E minha mãe também já era uma mulher adulta, experiente, mãe de 5 filhos. Então, qualquer coisa que eu dissesse na época era taxada como louca. Inclusive, ele era bem agressivo, ele fazia várias coisas. Eu falava pra minha família, eles falavam que era mentira, que eu era louca, que era coisa da minha cabeça. Então, se eu dissesse o meu marido estava com a minha mãe no banheiro, as pessoas iam dizer que eu estava louca, que eu era ciumenta, que eu era possessiva, porque minha mãe realmente era uma mulher muito bonita. Mas... se eu dissesse, ninguém ia acreditar. Como que ele era com você? Bom, sexualmente, eu não, no início eu não sabia o que era sexo, né? Foi meu primeiro. Na primeira vez, ele só colocou e gozou. E eu engravidei, na primeira vez. O quê? Como? Ele colocou e gozou? Ele colocou uma vez e gozou? Sim, ele só penetrou o pênis e gozou. Sem nenhuma bombada? Né? Não, sem nenhuma. E eu achava que era normal, igual eu te falei, família rígida, militares. Então, pra mim, sexo era aquilo. E você engravidou? Engravidei na primeira vez e ainda foi no dia de finados. Engravidei na primeira. Foi só colocar e gozar. Te juro. E ele... Aí, no começo, e tipo, eu comecei... Logo, quando eu engravidei, eu comecei a ter muito... Eu desenvolvi muita vontade, muito libido. Meu libido subiu muito na gravidez. Então eu queria muito, 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 muito. Só que sempre era, tipo, ele só colocava e já gozava. Ele só colocava e já gozava. Tipo, ele ficava excitado, a gente ia pro quarto e ele só colocava e gozava. E eu ficava, será que é normal? Eu ficava me pensando, mas eu não tinha coragem de perguntar isso pra ninguém.
Só que eu ficava quieta. E aí um dia eu falei pra ele assim, aí eu comecei a pesquisar penetração e ejaculação. A minha pesquisa no Google era assim. Aí começou a aparecer sobre precoce, sobre quanto tempo mínimo, quanto tempo máximo, várias coisas eu comecei a ler. E eu comecei a ler e eu comecei a indagar ele, né? Uns 3, 4 meses depois, eu falei, viu, não tem que demorar mais um pouquinho? Ele, não, é assim mesmo, não sei o quê, não sei o quê. Aí tá, pensa, um homem de 12 anos mais velho que eu, e eu nunca tinha tido contato com um homem, então o que ele me dissesse pra mim seria verdade absoluta. Né? Você perdeu a virgindade com ele? Eu não sei se eu perdi a virgindade, porque era só colocada e gozada e, tipo, era muito pequenininho também. Ah, era pequeno, que tragédia, Era, a tragédia quando ela vem completa, ela não vem parcelada, não. Não tem meio termo, ela já vem 100%. Aí ele falou assim, não, mas é normal, que não sei o quê. Aí eu, tá, e aí eu comecei a ter conversa sobre sexo com as minhas amigas. Porque daí minhas amigas perderam a virgindade e começou. Aí a gente começou a falar. Tipo, a minha amiga, nossa, mas menina, eu quase não aguentei. Tô toda dolorida, tô assada. Ele ficou não sei quantos minutos. E começou a falar, ele me chupou, ele fez isso. E eu ficava, meu, eu não tenho isso. Por quê? Eu ficava pensando, será que é normal, eu que tô errada? E aí eu falei pra minha amiga assim, ai, mas de certo porque era o que eu ouvia. Você não deve ter excitado ele, certo? Ele não tem tesão por você, por isso que ele demorou tanto. A minha ideia era essa, porque era o que eu ouvia. Eu gozei rápido porque você é muito gostosa. Muito gostosa. Porque tá muito quente, porque tá muito molhadinha, e aí eu não aguento, entendeu? E minhas amigas falavam, não, menina, você é louca, é normal, não sei o quê. Aí até com o tempo, muito tempo depois, tipo, depois de eu ver ele com a situação com a minha mãe e tal, que eu já tava cansada, eu já não fazia mais sexo com ele muito, porque eu não gostava, eu sentia nojo, de verdade, eu tinha nojo. Eu tinha nojo de mim, que eu achava que o erro era eu. Aí ele começou a falar pra mim que não, que ele tava com esse problema, ele tinha que ir pra igreja, a gente foi pra igreja, porque a ex dele tinha feito um trabalho pra ele não transar com mulher nenhuma. Eu lembro até hoje o trabalho. O trabalho era o nome dele dentro de uma banana enterrada. E a gente foi num centro de Umbanda. A gente foi ao centro de Umbanda. Dentro do centro de Umbanda falou pra ele que não, que nunca tinha sido feito nenhum trabalho pra ele, que era coisa da cabeça dele, mas que ele podia continuar indo, tomar passe, se isso poderia ajudar ele, mas que não tinha nada. Mas mesmo assim ele falava que o pai de santo estava mentindo, que tinha sim, porque contaram pra ele. Aí depois disso ele encontrou um outro centro espírita, um bandista, que falaram pra ele que tinham enterrado o nome dele dentro de uma garrafa de pinga, que por isso que ele era assim. E aí depois a gente foi pra igreja pra tentar coisar, mas nada resolvia. Depois que a gente foi pra igreja, a gente procurou todas as religiões, nada resolveu. Eu falei pra ele, cara, tá errado, isso. Aí ele falou assim, mas é porque porque eu não fazia sexo oral, não sabia fazer sexo oral. Ele falava assim, tá errado, porque isso é culpa sua, porque você não me chupa, você não me masturba. Então aí, quando não faz isso, é normal, porque não tem nenhum estímulo. Vagabundo. Aí o que aconteceu? Eu, a trouxa idiota, fui colocar aquela minhoca na minha boca, né? Tipo, eu lembro até hoje. Gente, olha, se não fosse tão trágico, seria muito cômico. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fiz fazer sexo oral nele, eu coloquei a mão por dentro da cueca dele, né? E toquei. Na hora que eu toquei, já ficou rígido, né? Quando eu coloquei a boca, ele gozou dentro da minha boca. Te juro por Deus, eu não cheguei nem a fechar a boca, nem a fazer nenhuma sucção. Eu só coloquei. Nossa, eu lembro até hoje que eu vomitava, eu não conseguia parar de tanto vomitar. Você vomitou porque em cima eu nunca dele? Tinha. Vomitei nele? Fez muito bem. Como ele reagiu? Ele falou que eu era nojenta, que eu era frígida, que eu não sabia estar um homem, que por isso que ele tava daquele jeito, que nunca na minha vida eu ia arrumar homem nenhum,
Porque onde já se viu. Nossa, ele queria até me bater. Aí eu falei pra ele, cara, se colocar um dedo em mim, eu vou começar a gritar igual uma louca aqui. Porque nessa época eu já tava aprendendo a ser revoltada, né? Mas ele era Aí agressivo antes? ele era, ele era, Tá. ele era. Aham. Aí tá, daí passou uma semana depois, ele veio e me falou o seguinte, que ele falou que sexo anal não tinha ejaculação precoce, que a gente tinha que fazer sexo anal. Eu falei, mas eu nunca fiz, e realmente eu nunca tinha feito, mas eu tinha sim vontade de fazer. Mas eu não tinha vontade de fazer com ele. Tipo, eu pensava, nossa, um dia eu quero fazer isso. Mas não sabia com quem, entendeu? Aí eu falei pra ele, mas eu não sei como que faz isso, eu tenho medo, porque se não fazer direito pode dar infecção, porque eu tinha mais ou menos noção, não sabia como era, mas sabia que tinha que ter todo um cuidado, todo, né? Aí ele falou assim, não, é normal. Isso, nossa, chegou a me dar, na época, nós estávamos morando na fazenda, era pertinho da cidade, mas era tipo em torno de uns 20 minutos. Eu falei, mas tem que passar lubrificante, porque senão machuca. Dele não. Rufus, se eu te falar o que ele me fez passar, você vai rir. Porque eu me lembro até hoje, eu tenho vergonha disso. Mas é engraçado. Adivinha o que ele passou como lubrificante? Ai, gato, você tá me deixando nervoso. Manteiga? Não, banha de porco. Você tá... Não pode ser. Eu juro por Deus, eu juro por Deus. Eu juro, Mas não ele tô te passou banha de mentindo. porco no seu No ânus pênis ou no pênis dele e no dele? meu ânus. Nos dois. Desculpa. Ai, Não, desculpa, pode não tem rir. graça isso. Não, é sério, banha de porco. Só que eu não consegui, tipo, eu falei, tá, porque eu fiquei muito constrangida. Ai, fede banha de porco. Não, ela tem, e na fazenda era porco caipira. Quem é de fazenda sabe. Tem o porco de criação, que é só com milho, que a banha não tem odor. E a de porco caipira, ela tem um cheiro forte, é normal. E tipo, a pessoa só tacasse a mão ali com a banha, literalmente só bateu assim, a mão com a cotolete de banha de porco e socar, não dá? Doeu? E E eu aí? falei, não quero, não quero. Então, assim, ele queria me Na colocava em verdade, ele situações, usava mas disso pra todas as fantasias dele. Em vez de ele chegar como homem adulto e falar minha fantasia é sexual, minha fantasia é te ver com outro, ele usava disso, né, pra pôr sua autoestima lá embaixo e fazer você fazer as vontades dele à força. sim, mas a de transar com outro homem ele não conseguiu. Porque um dia eu tava cansada de ouvir isso. Eu falei, tá, mas com quem que você quer? Aí ele me falou quem era. O cara era um saqueiro na lavoura. O cara, ele tinha uma suvaqueira que se sentia a quilômetros de distância. Não tinha um dente na boca. Tinha quase 60 anos. Mas segundo ele, o cara tinha um pênis imenso. Oh, como que ele sabe? Porque eu não sei. Assim, na verdade, eu sei como ele sabe. Porque diz que ele ia mijar junto ali no meio da lavoura. Só que ele tinha uma obsessão pelo pênis das outras pessoas que você não tem ideia. Ele chegava em mim e falava assim... Teve um outro patrão também que a gente teve. Ele falou... Nossa, você pensa o tamanho do pênis do velho. Do pau do velho. Eu ficava assim, tipo, meu... Eu ficava chocada, sabe? Eu falava, cara, você fica olhando no pinto dos outros... Ele, porque a gente mija junto ali, olha. Eu falei, tá, tudo bem, se vê de relance e tal, mas você fica olhando, você olha de todo mundo e ainda você vem comentar comigo. Sabe? Eu acho assim, que ele, eu não sei. Alguma chance eu acho assim, aí? que ele deveria, eu acho que ele deveria se soltar e ser livre, na verdade. Então, mas tem alguma chance? Já ficou sabendo de alguma coisa? Do quê? Ah, você sabe Chance do do que, quê? né, gata? Se ele fica olhando o pênis dos Dele. outros... Dele ficar com outro homem? É. Eu acredito que ele tem, assim, mas eu acho que ele não tem coragem. Quando nós íamos no mercado, a minha mãe pegava, um exemplo, um carrinho de compra, na época, isso lá em 2008, ela fazia 700, 800 reais de mercado. Misericórdia. Eu tinha que controlar. Sim, eu tinha que controlar quanto eu gastava. Eu, a esposa dele, tinha que controlar. Eu tinha que pegar os itens da promoção. Inclusive, ela falava pra mim, ó, esse aqui tá mais barato, pega esse. Ela agia Então, como a a compra esposa, pra como a mim- mulher da casa.
Isso. Aí eu falava, mãe, mas eu quero esse. Não, esse tá muito caro. Ele falava, escuta sua mãe. Aí eu pegava, né? Eu ficava quieta. Eu era muito besta. Se fosse hoje, eu tinha picado o murro, o pé, tudo na porta, né? Em momento Mas na algum você época, confrontou eles. Você virou pra sua mãe e falou, ó, eu ouvi aquele dia. eu falei pra ela, um dia, num outro dia, eu cheguei, eu entrei na sala, ela tava saindo do meu quarto. E ele tava deitado na cama. Ela entrava no meu quarto, ela usava minhas roupas, minha maquiagem, meu perfume, pra ele era super normal. Se eu inventasse de dizer que ia emprestar uma blusinha que eu não usasse ou dar mais pra alguma amiga, era motivo de briga. Agora minha mãe tinha total acesso e pra ele era normal. Aí eu falei, meu, tá errado isso daqui. Por que você tá dentro do meu quarto? Eu falei, isso pega mal. Ela, você tá louca? Você acha que eu vou fazer alguma coisa de errado? Nunca. Eu falei, não tô dizendo isso, mas não tá legal. Eu falei, e esses dias atrás, eu ouvi uma conversa de vocês no banheiro. Aí ele falou, pronto, já falei que essa guria é louca, tem que internar isso daí. Aí eu ficava quieta, isso aí ia. Porque eu morria de medo de realmente me internarem. Porque eu tinha uma filha, eu pensava, meu, se me internar, o que eu vou fazer da minha vida? O que vai ser da minha filha? Então eu aceitava, eu ficava quieta. E você convivia com esse Inclusive, fantasma na sua cabeça sozinha. sim, mas só que assim, ele e ela sabia que não era fantasma, porque logo após isso, uns 4, 5 meses, ela se relacionou com um rapaz que era apaixonado por mim na nossa adolescência, antes de eu conhecer meu marido, e ela dizia pra mim assim, será que quando ele transa comigo, ele imagina que é você? Meu Ela Deus, sua dizia, mãe é psicótica. a minha mãe, ela tem diagnóstico de narcisismo. Ela dizia isso pra mim, eu falava, mãe, que nojo, você pensa em falar uma coisa dessa, se eu transar com um cara, imaginar que ele pensa em uma outra mulher, eu já vou ter nojo, eu vou parar na hora. Imagina se essa outra mulher for minha filha. E Então você assim, tem e ela convívio com a sua chegou, mãe? hoje não, porque a gente tem medida protetiva e restritiva, porque eu tentei 20 suicídios em 40 dias por causa dela. Aham. Até o meu atual casamento também, ela disse que meu marido mandava mensagem pra ela, um monte de coisa. Só que aí, isso eu já tava mais madura, eu cheguei nele e perguntei. Ele falou, não, eu não fiz isso. Todo homem que se interessava por mim, queria ter algo comigo, ela dizia que o cara havia dado em cima dela e queria sair com ela. Todo homem. Todo, qualquer homem de qualquer... Eu sempre me relacionei com homens mais velhos. Até por uma carência paterna afetiva, eu tentei suprir nisso, né? Então, qualquer cara que eu chegasse e falasse, mãe, aquele cara me mandou mensagem. Ela, ele queria sair comigo ontem. Aí ele me ligou semana passada. Aí ele me mandou mensagem no Facebook. Então, assim, qualquer pessoa, mesmo que ela não conhecesse, que fosse de fora, como é o caso do meu atual marido, que era de outro estado, ela dizia que o cara já havia procurado ela. Se você conheceu ela já mais velha, você tem um vínculo com ela, afetivo, amoroso? Não, eu não tenho um vínculo afetivo com a minha mãe, Você sabe? botou Eu ela vou ter dentro da sua medo. casa e ela ficou com seu marido. Exatamente. Eu botei ela na minha casa porque foi assim, eu casei com 15 anos, logo depois a minha avó expulsou ela de casa. Quando eu peguei eles, foi quando minha filha já tinha 2 anos e meio, mas ela já morava junto comigo desde o início do meu relacionamento. Eu fui morar junto um dia, no outro dia minha mãe foi morar comigo, minha avó tocou ela de casa. Literalmente, jogou as coisas dela toda no meio da rua. Já no segundo dia, a minha mãe, no segundo dia ela estava morando na minha casa, ela andava na casa toda, ela com mais 2 filhos pequenos, ela andava na minha casa de calcinha sutiã, calcinha fio dental, que na época nem eu usava porque eu tinha vergonha de usar calcinha fio dental. Porque eu ouvia falar que era coisa de puta, que era coisa de biscate. Eu fui criada com pessoa, meu avô era militar, a minha avó era extremamente rígida. Então a Isso gente com não crianças e usava com seu marido dentro de casa. isso. Eu, e na época eu não tinha minha filha ainda, né? Era só os meus 2 irmãos menores, um na época tinha 7, outro 9, e ele, eu e ele. E ela andava naturalmente, de calcinha sutiã, como só se tivesse ela dentro de um quarto. E E ele você nunca não falou achava nada. estranho isso? Você via alguma conotação sexual nisso ou você só achava, ai, calcinha e sutiã?
Olha, eu achava que aquilo era totalmente falta de respeito. Porque eu nunca tinha visto até então uma atitude daquela. Porque até essa idade, eu nunca vi a minha avó pendurar sequer uma calcinha no varal. Ela ensinava a gente a lavar no banho, guardar lá no quarto, estender lá no quarto, onde nenhum homem fosse ver que era falta de respeito. Então, me deparar com a minha própria mãe desfilando de calcinha fio dental dentro da minha casa era estranho pra mim. Só que eu pensava, não é errado a pessoa usar calcinha sutiã, mas também não é normal ela desfilar de calcinha sutiã dentro da minha casa, na frente do meu marido. Só que eu não sabia o que fazer. Eu falava, mãe, coloca uma roupa. Ela, eu já vou, ela falava. Então, assim, qualquer coisa que eu falasse, ela me recriminava. E como ele reagia quando via ela de calcinha e sutiã? Aí ele ficava olhando, olhava muito. Principalmente na bunda dela, porque ela tinha uma bunda muito bonita. Ele ficava olhando, sim, é uma morena, um corpão que... Um bundão. Eu sempre... Não, um bundão, uma cintura fina, perna grossa, as mamas não eram muito grandes. Não, minha mãe era uma mulher muito bonita. Realmente uma mulher muito chamativa. De roupa já era, agora imagina de calcinha e sutiã. E ela era muito sorridente, tinha um sorrisão, toda, sabe? Então chamava a atenção de todas as maneiras. Não tinha como não olhar. E claro que eu não tô isentando, não tô dizendo que é normal um homem olhar para uma mulher e se sentir atraído por ela estar de uma maneira sexy. Mas a minha mãe não estava sexy, ela estava sexual dentro da minha casa. Sexual. E provocando ele, né? Não que ele seja um santinho, ai, me provocou, não sei o quê. Mas falando da intenção dela, ela estava com essa intenção. Eu acredito que sim. Hoje você tá livre desse ex-marido com o PP e da sua mãe também, você não conversa mais com ela. Não, com ela não. Com ele, infelizmente, às vezes a gente ainda tem contato porque a gente tem uma filha, né? Verdade. Tenho minha filha, vai fazer 17 anos. Mas ele não mexe com você, não enche seu saco? Não, de forma alguma. E você casou de novo? Mas ele... Casei. Hoje tem 8 anos que eu sou casada com meu atual marido. A gente vive super bem, graças a Deus. Hoje, um bom homem. Hoje eu sei o que é sexo. Graças a Deus. Hoje eu sei o que é sexo. Hoje eu sei o que é sexo anal, que banho de porco não se usa. Não se usa. É maior, pelo menos, gata, do que o traumatizante? Graças a Deus. Graças a Deus. E não é só colocar e acabou. Não. E também hoje eu nem aceitaria essa situação. Hoje em dia, você tem a sua família, você tem o seu marido que te ama, que é um bom homem, que é dotado. Você sente falta da companhia da sua mãe ou você já entendeu que você construiu uma nova família? Que você aproveitou a oportunidade e fez uma nova história? Não, hoje eu entendo que eu construí a minha família, que eu tenho a minha família. Que por mais que eu e ela tenhamos um laço sanguíneo, ela não faz falta na minha vida. Assim como não fez presença no passado, hoje não me faz falta, né? Como diz, o que não me acrescenta também não pode me diminuir. Então, assim, é uma pessoa, igual eu falei, neutra. Eu respeito ela como pessoa, como ser humano. Ela no canto dela, vivendo a vida dela e eu no meu. Mas eu não tenho vontade de ter contato, não. Igual eu te falei, ontem ela me mandou mensagem. Eu tenho pânico quando ela me manda mensagem, alguma coisa assim, porque ela faz perfil, ela tem uns 50 perfis. Eu bloqueei, ela faz outro. E ela me manda mensagem. E quando ela faz isso, eu tenho que passar para advogada. Porque ela não pode, nem por Facebook, por nada, de maneira alguma, tentar contato comigo. Eu literalmente entro em pânico quando eu vejo uma mensagem dela.